Meu nome é Manuel, eu sou aluno da Escola Estadual Reparata Gia de Oliveira. Hoje eu estou aqui com a Gisleide, diretora, e o Tiago, professor. Eu faço parte do projeto Voz do Reparata e hoje a gente vai iniciar uma breve conversa com ela para saber um pouquinho sobre a nova diretora da escola. Gisleide, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber qual foi a sua trajetória até chegar no ramo da educação. Bom, boa noite. Eu me formei em Ciências Biológicas, né? Vou começar pela graduação, me formei em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. E lá a gente tinha duas opções em relação à licenciatura e o bacharelado. Eu fiz a licenciatura, depois logo quando terminei a licenciatura, eu fiz o concurso do Estado e fui aprovada e desde então, desde 2000, eu sou professora do Estado de Minas Gerais, né? E atuei desde então na Escola Estadual Cecília do Labella como professora de Ciências e Biologia, dando aula do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. E de lá para cá são 25 anos dentro da educação, né? Fiz outros cursos, tenho uma pós-graduação em microbiologia industrial, que faz parte também da parte de pesquisa, e depois eu fiz outra especialização em ensino de ciências por investigação, né? Tenho uma outra pós, terminei agora em gestão e coordenação pedagógica e também supervisão pedagógica. E aí de lá para cá eu sou do chão da escola mesmo, né? Então, dando aula como professora no Cecília do Labella foi do ano 2000 até o ano de 2023. Em 2023, eu fiz uma seleção na Secretaria Estadual de Educação, num programa que a gente chama de PRA, que é Plano de Recomposição da Aprendizagem, que foi um plano idealizado, né, uma política, na verdade, idealizada pelo Estado de Minas Gerais, para que alguns professores, né, selecionados voltassem a algumas escolas, ajudando no processo de recuperação e de recomposição mesmo da aprendizagem perdida no processo da pandemia, preocupados com os alunos na pandemia, né, que verificou-se que essa lacuna levaria vários anos para ser preenchida novamente, né, e como isso aconteceria. Então esse plano ele acontece ainda hoje, e de 2023 até o início de 2025, até junho de 2025, eu fazia parte desse programa. E em junho, né, em maio, se eu não me engano, eu fiz o processo de seleção aqui da escola para a direção, fui aprovada pelo colegiado e de junho até agora estou aqui na direção do Reparata. Ótimo. Quando a gente vê por exemplo, eu que sou aluno, quando a gente olha para um diretor, a gente não imagina esse currículo cheio, né? A gente imagina só que vocês ganharam uma votação e foram selecionados para participar da profissão. Eu queria saber, eu acho que todo mundo que é aluno tem essa curiosidade, né? Saber o que vocês acham quando vocês chegam à escola, quais são os primeiros planos que vocês têm quando vocês chegam, vocês são diretores? Olha, minha primeira experiência como diretora de escola, né? Na verdade, a gente chega cheio de planos. A gente faz, na verdade, a gente estuda. Eu já conhecia um pouco a escola, porque nesse plano que eu falei com vocês, nesse projeto, eu atendia o Reparata, várias outras escolas aqui de Lagoa Santa, e eu percebi aqui uma grande vontade da direção e da equipe em fazer a diferença dentro dessa escola, né? E eu fui muito bem acolhida aqui. E por causa desse acolhimento, de me sentir em casa aqui, é que quando o Alan falou comigo da vaga, que ele não estaria mais aqui, que eu decidi participar desse processo e de tentar, às vezes, fazer a diferença em algum momento, né? Só que quando a gente chega na escola, que a gente toma a frente de uma escola, a gente não imagina, eu, por exemplo, não imaginava as grandes dificuldades, né? Como dizem, né? Ninguém falou que seria fácil. Não está sendo fácil, a cada momento são desafios diferentes,
Acho que cada escola ela tem um perfil diferente, né? Como eu já passei por várias escolas, eu tive contato com vários diretores, a gente percebe que cada escola tem o rostinho daquele gestor, tem um jeito daquele gestor. Mas a gente não sabe quão grandes são os desafios que a gente vai encontrar. Então, eu, como minha primeira experiência nesses 3 pequenos meses aí, né, são muitos desafios, e que sozinho um gestor ele não dá conta de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem que ter uma boa equipe, tem que ter um bom vice, uma boa equipe pedagógica, eu chamo de equipe diretiva, né, que é a equipe que está à frente da escola. Se essa equipe ela não conversa, se essa equipe não ela trabalha junta, a escola realmente não caminha, né? E fora disso, a colaboração dos professores e principalmente dos alunos. Muitas vezes a escola só não é melhor porque tem muitos alunos que vêm para a escola com um olhar diferente também, né? De estar aqui por estar, né? Então, eu tenho vários planos, mas eu tenho muitas dificuldades, né? E cada parte, e o gestor ele não é responsável só pelo pedagógico. Eu tenho que ajudar no pedagógico, mas eu tenho que fazer análise do financeiro da escola, eu tenho que fazer análise da gestão de pessoas, né? Então, tudo isso, né, do administrativo da escola, de como que ele caminha. Então, eu tenho que ter esse olhar para todas essas áreas, né? Então, muitas vezes que eu tô ali fechadinha na minha sala e que às vezes vocês passam e falam assim, nossa, mas ela fica só na sala dela, ela não passa na sala da gente. Por quê? Eu chego aqui com uma programação direitinho do que eu vou fazer naquele dia. Só que na hora que eu chego aqui, que eu sento aqui, aí eu já passo no financeiro, a menina do financeiro falou assim, Gisleide, você tem isso e isso aqui. Gisleide, pareceu uma bomba, pareceu um problema. Aí eu já chego a Dani e a Kelly falou assim, Gisleide, nós estamos com o BO ali, aconteceu isso, isso e isso. Quando eu vejo a programação que eu havia feito, eu não consigo. E aí as coisas vão surgindo aleatoriamente e a gente tem que ver o que é prioridade e o que não é, né? Então, assim, ultimamente tem sido assim. Até acho que a gente acostumar e ver que os meninos também, os alunos também acostumarem com a gente, né? Acostumarem comigo e com a nova cara da gestão pra gente poder dar continuidade a esse processo. Às vezes fica mais fácil. Meu nome, eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Maria Eduarda e eu queria saber, a gente entende a confusão do dia a dia, mas não tem problema algum. Queria saber qual foi sua maior inspiração para trabalhar com essa profissão? Com a criança, adolescente? Como diretora ou como professora? Nas duas partes, como diretor e como na questão da pedagogia. Sim. Dentro da minha área, quando eu fiz as ciências biológicas lá no início, chegou um momento que a gente tem que fazer a decisão para que lado que a gente vai. 90% da minha turma escolheu o bacharelado. E eu precisava muito naquele momento de medir, colocar na balança, né? O que vai me ajudar de imediato, né? Então eu optei por fazer licenciatura, na verdade. Eu tenho minha madrinha de batismo, ela é professora de ciências e biologia, né? Então eu ia para casa dela enquanto criança e a diversão era ir para a escola com ela. Então ela ia, dava aula no noturno principalmente e ela me deixava um pedacinho do quadro para eu poder brincar no quadro enquanto ela estava dando aula. Aí quando eu via, eu já estava imitando o que ela estava fazendo na sala, né? Às vezes ela chamava a atenção de um aluno, aí eu lá, cotou com aquela criancinha lá, colocava a mão na cintura e chamava a atenção do aluno igual ela fazia. Então, ela foi uma das minhas inspirações para eu poder me tornar professora, né? Fora a questão que a gente que vem de uma família que não tem tanto recurso financeiro, a gente precisa trabalhar. E aí eu coloquei na balança, na hora que eu formar, eu saio daqui, já vou ter o meu emprego, né? Já vou conseguir ter uma estabilidade financeira. Então isso também pesou um pouco para eu poder decidir em relação à minha profissão. Muito legal, porque às vezes a gente, como eu posso dizer, a gente tem uma inspiração dentro da nossa própria casa, né? Muito interessante isso. E qual foi a sua primeira impressão, assim, quando você viu a escola?
igual eu falei com vocês, eu trabalhava aqui, eu atendia a escola enquanto né, que a gente fala. E eu fui muito bem acolhida aqui, tanto pela direção da escola, que o Alan, ele era meu colega de profissão lá do Cecília do Labela. E lá no Cecília do Labela, no ano tem um processo de eleição de diretores, e no ano de 2022 eu participei desse processo lá no Cecília. E aí na chapa era eu como diretora, 2 amigas minhas como vice, e o Alan fazia parte da minha chapa. E aí quando a gente não conseguiu vencer lá, o Alan se entusiasmou, veio para cá como diretor, né? Eu falei assim, não, acho que agora não quero mais isso, não. E aí, quando eu vim como pra cá atender as escolas, ele me recebeu muito bem. As meninas, né, as especialistas, a Dani e a Kelly, tanto a Ali, me receberam muito bem. Eu me senti em casa quando eu vinha pra cá, né? E esse foi um gatilho para eu poder decidir, para eu poder decidir vir pra cá como diretora. Gisleide, agora eu vou tocar num assunto bem delicado, que o Thiago até me deu um toquezinho, que é sobre a imagem da escola, fora dos muros, portões. Isso, dos portões. A gente sabe que não é recente que o Reparata é cheio de lendas urbanas sobre a escola. Isso afeta muito também a imagem dos professores, né, que lá fora representam a escola. Por exemplo, se algum diretor é nomeado diretor de uma escola que tem uma imagem ruim, ele acaba carregando isso com ele até ele fazer jus ao papel dele e administrar corretamente a escola, que é o que você está fazendo, o que o Alan fazia, que estão fazendo e o Alan fez muito bem. Eu gostaria de saber qual que foi o maior desafio que você teve até chegar especificamente nessa escola. O que te fez meio que duvidar? Tipo, eu vou ou não vou? O que você realmente teve certeza que seria ruim? Eu não tinha certeza de que nada seria ruim. Eu sabia que eu ia ter muitas dificuldades, né? Mesmo porque o Alan, ele fez uma modificação na escola, por mais que ele fale que não, né? Ele tem essa resistência assim, não, eu não fiz nada, eu ainda acho que tem muita coisa para mudar na escola, mas ele deu início a um processo de transformação, né? E nesse processo de transformação que ele deu início, quando eu conversei com ele e ele falando comigo das coisas relacionadas à escola, né? Meu grande medo era de chegar a um momento que as coisas voltassem ao que era antes, sabe? Esse foi meu grande receio, de chegar, por eu ser mulher, por eu ser inexperiente na direção, de como que as pessoas veriam todo esse processo, sabe? De como que as pessoas da escola me aceitariam, porque eu vir para cá como uma representante da Secretaria de Educação é uma coisa, eu vir para cá como direção é outra completamente diferente, né? E as visões das pessoas, do que a pessoa acha de você, ela muda em relação a isso, né? Então, um dos meus maiores medos, e ainda é do fracasso, entende? E de eu não conseguir continuar e perpetuar aquilo que já foi começado. E todas as vezes, inclusive na reunião do colegiado, onde eu apresentei meu projeto de gestão, porque a gente estuda a escola, apresenta esse projeto de gestão, né? No meu projeto de gestão, e na hora que eu me apresentei, que uma das perguntas foi essa, né? O que eu faria para a escola não voltar ao que era antes? E eu acho que uma das coisas que eu acredito é fazer essa batalha mesmo, esse trabalho de dia a dia. Não deixar que as coisas saiam do controle, ter controle em relação à violência, ter controle em relação ao bullying, ter controle em relação a drogas, ter controle em relação ao cigarro, ter controle em relação ao telefone, por mais difícil que seja, né? Tentar de alguma maneira fazer com que a legislação seja cumprida e tentar mudar a visão dos alunos, né? Que isso não é o normal, que o correto é a gente vir para a escola com outro olhar, né? Então a gente está lutando dia após dia, né? Cada vez vem uma situação diferente que a gente precisa resolver, né? Se for necessário, como já foi, a gente chama a polícia aqui para nos ajudar, para nos orientar, né? Então essa tentativa está sendo feita todos os dias desde que eu cheguei. Tem 3 meses que a gente
vem, eu junto com a Kelly, com a Dani, com o Thiago e com todos os outros, a gente vem tentando fazer com que aquela imagem antiga do Reparata não volte, né? Que a gente vá lutando e tentando. Só que, como eu disse, sozinho a gente não consegue nada. Se eu não tiver apoio das pessoas, tiver apoio dos professores, tiver apoio dos alunos, a gente não consegue. Bom, pessoal, sou o professor Thiago, aqui do Vozes do Reparata, com os nossos representantes aqui, os alunos, o Manuel e a Maria, e a Gisleide, que eu também vou trazer alguma pergunta aqui para a gente. Ai, misericórdia. Eu não iria participar da conversa, mas fui convidado aqui. Bom, a proposta do podcast Sim. e o nome Vozes do Reparata é justamente para que nós possamos dar voz do Reparata fora dos muros da escola. Como no início da conversa, né, a gente sabe que existe uma imagem negativa, mas também sabemos que já existe a imagem positiva. Sim. Esse ponto eu gosto muito de destacar, eu como pessoa gosto muito de destacar o positivo. Sim. Isso é uma coisa minha, sabe? Então já tem o positivo. Eu ouço na rua com colegas, com pessoas que já anunciam uma mudança positiva, por sinal. Mas aqui internamente, como funcionário, como professor, dessa parte pedagógica, a gente trabalha praticamente junto, né? Junto no dia a dia, a minha palavra junto faz no sentido junto das funções. A gente não exerce a mesma função, mas acaba sabendo como o outro trabalha. A gente consegue, estou perguntando porque eu não sei mesmo, tá? A gente consegue imaginar o futuro, fazer um exercício de projetos na escola que já estão andando. Tem a cantina, quando que termina a cantina, tem essa previsão. De outros projetos como esse do podcast, que é uma ideia nossa de não parar aqui, né, de poder mostrar o Reparata para o mundo. Você sabe nos nortear, sei que foram 3 meses intensos, de muita organização, mas o público não sabe, então o público quer saber, né? Se a gente consegue vislumbrar algum futuro, um movimento, a vontade de fazer, a gente sabe que tem. Mas tem todo o dia a dia que os nossos planos são alterados, como você mesmo mensurou. Mas dá pra gente poder vislumbrar alguma coisa legal pra frente aí? Algumas coisas eu consigo responder. Por exemplo, a cozinha já está pronta, né? A primeira parte da obra da cozinha ela já está pronta. Ela tem uma segunda parte agora que vai iniciar, se Deus quiser, semana que vem. Esse final de semana a gente já faz a mudança da cozinha para a cozinha nova, né? Já mudamos as câmeras de lugar, então eu acredito que na segunda-feira a gente já começa a atender os meninos com a nossa cozinha nova. A previsão, de acordo com o empreiteiro, do refeitório, que fique pronto em 60 dias, né? E aí, N coisas, né? Que tomara Deus que não aconteça, que a gente consiga realmente ter esse refeitório. E há a expectativa de novas, estou falando de construção mesmo do projeto físico da escola, de novas construções, de laboratório, de um novo bloco para a escola, né? Como laboratório, direção, supervisão e secretaria, secretaria, direção, um novo bloco com laboratório e salas de aula, aonde é hoje o estacionamento. Mas não é nada assim, ainda não tenho planta, ainda não tenho essa organização. Isso é com a rede física da Secretaria de Minas Gerais que pode repassar isso, né? Então, em relação a isso eu posso responder. Eu tenho medo de falar outras coisas que são sonhos meus e aí criar uma expectativa e aí a gente não conseguir finalizar isso, né? E realizar concretamente essas expectativas. Mas enquanto a cozinha, isso eu posso dar certeza. Pra mim que faz um tempinho já que eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui o refeitório ele ainda estava funcionando, só que já estava entrando em reforma já. Eu acho que eu vou achar estranho um pouquinho, porque a gente já está acostumado a se alojar em alguns lugares da escola por conta da construção, mas eu fico muito feliz que a gente já vai ser atendido com um refeitório novo. E também eu acho que o resto dos alunos vão ficar. A gente sempre comenta lá, por exemplo, eu sou da sala do primeiro A, a gente sempre comenta sobre o refeitório, a gente sempre está com essa ansiedade. E eu gostaria de saber se você mudaria alguma coisa no refeitório. A gente fica curioso de saber, né? Por exemplo, eu intimamente fico curioso de saber se você mudaria. Porque a infraestrutura da escola
é bem simples, vamos dizer assim, comparado a outras escolas. E isso também tem um impacto muito importante na questão pessoal, porque eu acho que, por ser uma escola, não vou mentir, é uma escola pequena, mas por conta de ser pequena, todos os profissionais que estão aqui atuando na escola são bem íntimos dos alunos. Todas as outras escolas que eu estudei não era eu como aluno. A gente se sente bem distante assim, dos profissionais, mas nessa escola já é mais diferente. A Kelly, Dani, Thiago, vocês estão bem mais íntimos dos alunos, sempre estão acompanhando, mesmo que não seja de uma forma mais familiar, mas agora eu acho que essa escola ela realmente está evoluindo muito. O que você mudaria no refeitório? Bom, a cozinha, ela segue uma norma técnica e que a gente não pode fazer muitas alterações na cozinha, né? Então, ela foi adequada, ela foi reconstruída para atender as normas técnicas que a Secretaria de Educação, ela repassa para a gente, né? Então, por isso que tem uma engenheira da Secretaria, junto com o pessoal, os empreiteiros que foram contratados, né? Que fazem o desenho e seguem todas as normas. Então, por exemplo, as bancadas têm que ser de um tamanho específico, eu tenho que ter área seca, área molhada, eu tenho que ter uma área específica para os freezers, as carnes, eu não posso ter uma carne misturada com outro tipo de alimento para não ter contaminação cruzada, eu tenho um lugar específico para guardar os mantimentos, que é a despensa, cada mantimento tem uma forma correta de ser condicionado nessa despensa, então eu não posso guardar de qualquer jeito, né? E eu tenho um lugar separado para as panelas, para os vidros, para todos os outros utensílios da cozinha, né? Então, nesse espaço, ficaria difícil a gente mudar alguma coisa, tá? Agora, no refeitório da escola, segundo a planta original dele, eu mudaria o que a gente vai ter ali, não seria do jeito que eu faria, porque eu gostaria de um espaço mais amplo, mais aberto até, né? Então, a gente não vai ter um espaço mais amplo justamente pela segurança que a gente precisa, né? Em relação a vocês mesmos e a segurança para chegar à cozinha, né? Então, a gente vai ter uma porta, a gente vai ter um janelão, mas a gente não vai ter na área que dá para o estacionamento, vai continuar com a parede toda ela preenchida, a gente não vai ter um janelão ali, entende? Então, uma das coisas que eu questionei foi, mas por que não vai ter janela aqui? Porque o projeto depois é estender esse refeitório mais para frente, que ele vai ficar maior daqui a um tempo, né? Não sei quando, mas depois desse primeiro projeto de construção, a idealização do projeto é que ele se estenda um pouco mais. Então, provavelmente ele vai vir maior para atender a todos os alunos, o número maior de alunos, né? E, consequentemente, mais arejado, né? E mais seguro também para vocês transitarem ali dentro. Uma das coisas que eu gostaria de colocar no refeitório é um micro-ondas acessível aos alunos que trabalham, né? Então, não precisa de vir na sala dos professores para poder esquentar a marmita, para poder almoçar para ir para o trabalho. Lá já estaria um micro-ondas, onde você vai lá, consegue esquentar sua marmita, almoça e vai para o trabalho. Entendeu? É uma das coisas que eu gostaria de fazer, mesmo não tendo nenhum planejamento ainda. Eu não esperava por essa em questão do alimento, né, dos alunos que trabalham. Eu, por exemplo, saio com uns 40, eu trabalho e é bem bacana essa ideia de trabalho, né? De esquentar o alimento aqui na escola, ter essa infraestrutura para os alunos à parte que trabalham. Aliás, que não é... Eu andei pesquisando muito e não é uma lei que obriga a escola alguma a liberar os alunos para estudar, ou para trabalhar, porque a prioridade do país é que os alunos estudem, não trabalhem. Sim. Mas a escola teve essa empatia, né? Porque alguns alunos têm sim que trabalhar por conta de problemas familiares, de questão financeira, e acabam que realmente precisam e não tem muito espaço para os estudos em si, né? O que sai um pouquinho dessa questão de trabalho, de essa coisa mais séria, o que você faz nos horários vagos aqui na escola? Horário vago aqui na escola? Trabalho. Eu trabalho. Eu não tenho horário vago. Pra você ter uma ideia, tem dia que eu esqueço de almoçar, eu esqueço de tomar água. Quando eu lembro que eu estou com fome, é que eu lembro que eu não almocei. Então, às vezes, já é 1h30, 2 horas, e aí não tem
mais almoço. Aí eu chego lá assim, não, será que tem almoço aí? Eu falei assim, não, Gileide, acabou tudo, esquecemos de guardar pra você. Aí agora eu pedi assim, não, quando eu esquecer de almoçar, guarda um pratinho aí pra mim, alguma coisa assim. Eu esqueço de almoçar. Eu esqueço de tomar água, eu esqueço de ir ao banheiro, porque cada hora, quando eu assusto, já tá na hora do almoço, quando eu assusto já são 5 horas, quando eu assusto já são 7, né? No início eu fazia uma carga horária gigantesca, então às vezes eu chegava aqui 7 horas da manhã, embora 7 horas da noite. Então dificilmente eu conseguia fisicamente ficar o horário do noturno todo. Para mim está sendo muito difícil, né? Conseguir estar aqui no noturno, porque eu chego mais cedo, eu fico todo período da manhã, todo período da tarde e um pedaço da noite. Então eu tenho cumprido o meu horário normal de trabalho, minha carga horária de trabalho seriam 8 horas. Aí eu cumpro 10, cumpro 12, já cumpri 14 horas de trabalho num único dia aqui na escola, né? Então, assim, eu não tenho horário vago aqui. Quando eu tenho um tempinho, eu sento na sala dos professores, converso, vou na secretaria, converso com as meninas, mas a todo momento é uma questão relacionada ao trabalho. A carga horária em cima dos professores do país são muito mesmo, muito puxada, e também eu acho que o salário que alguns professores ganham não faz jus ao que eles acabam fazendo, que se desgastam muito. Alguns professores que se formam na profissão, eu, por exemplo, quero cursar ciências biológicas, né? Ah, meu colega. Acaba que os professores passam, quando depois que se formam, passam um bom tempo desempregados até achar uma escola que empreguem eles, que acolhem eles, e a carga horária em cima dos professores, dos diretores, é muito pesada. A gente que é aluno, a gente olha e meio, o que eles estão fazendo? Estão sempre sentados, estão sempre andando para aí para cá, para lá, mas é muito difícil para vocês essa profissão, né? Não é fácil, não. Assim, quando eu estava como professora, né, a gente, para ter uma vida um pouco digna, a gente deixa de viver um pouquinho. O Thiago sabe muito bem disso, né, Thiago? Então, eu já trabalhei no M2 também junto com o Thiago, e às vezes a gente trabalha no período da manhã, no período da tarde, pega um pouquinho da noite, pra gente ter no final do mês ao menos um pouquinho de dinheiro para ter uma vida melhor. Só que a gente trabalha tanto, chega no final de semana, a gente quer descansar, a gente não quer fazer mais nada, né? Então chega no sábado, você quer descansar. Aí você lembra que tem um sábado letivo, você lembra que você tem um sábado de pagar paralisação. Aí chega no domingo, você fica assim, nossa, hoje eu vou conseguir dormir, descansar, fazer alguma coisa com a minha família. E às vezes quando fala, né, que tem uns humoristas aí da educação que falam que quando chega a musiquinha do Fantástico, o coração palpita, é isso mesmo. Nossa senhora, já chegou o Fantástico e eu amanhã tenho aula de novo. É assim mesmo. Infelizmente, aqui no Brasil, a nossa profissão é muito desvalorizada, né? E a gente tem que se virar para conseguir manter a nossa vida, a nossa família, né? Então, é bem complicado. Maria, você me desculpa tomar sua fala aqui, mas eu não vou perder a oportunidade de lançar um comentário, piada ou trazer um humor para a conversa aqui. Porque como professor, Gislene, a gente sabe o quão dolorido é vir trabalhar em sábado letivo. Nossa! Né? É dureza. E na visão da diretora, que além de ter essa dureza de ter que vir, tem uma obrigação a mais, que é a obrigação do fiscalizar todos aqueles que não querem vir. Exatamente. Como é lidar com isso agora nesse papel inverso? Você tem que vir. Eu tenho que vir. Tem que vir. Essa que você não pode faltar. Não, posso. O colega pode faltar e ganha a falta, mas no caso a diretora não pode faltar. Não. Como é lidar com isso? Muito difícil. Não é fácil. Principalmente que, assim, eu tenho uma visão relacionada a nossas obrigações que é uma coisa minha, né? Eu acho que o que tem que ser feito, ele tem que ser feito. Se é minha obrigação, eu tenho que fazer e vou tentar fazer da melhor maneira possível, né? E nem todo mundo encara dessa forma, né? É uma situação complicada. Eu tenho que passar a lista de presença pro fulano assinar, para eu poder controlar depois, se ele falta, se ele não me dá nenhuma justificativa, né? Tem gente que não me procura para falar assim, olha, eu não vim,
mas foi por causa disso, disso, disso. Não, eu tenho que ir atrás da pessoa e perguntar, olha, fulano, lembra tal dia? Você não veio? Você trouxe uma declaração da outra escola? O que aconteceu? Por que você não está no módulo? Por que você não veio no sábado? É sábado letivo na outra escola, né? E essa função de ter que ir atrás do outro para fazer esse tipo de pergunta é muito chato, né? Na verdade, a pessoa deveria vir até você e trazer as justificativas. Não eu ter que buscar essa informação atrás da pessoa. Mas é uma situação complicada. Você olha pro fulano, né? Depois o fulano esconde durante a semana, ele não quer te ver, não quer te olhar. E, por exemplo, paralisação. Eu, no meu trabalho, não paralisei, né? Não podia paralisar, não paralisei. E eu tive que pagar paralisação porque eu não paralisei. Olha só que sacanagem. Eu tive que vir nos sábados de paralisação, trabalhar de manhã e de tarde, numa situação que eu não paralisei, né? Mas o cargo tem seus bônus e seus ônus. E, tipo assim, eu acho uma injustiça com os diretores, com os professores, com os coordenadores, que colocam no grupo, tem sábado letivo, vai ter uma coisa diferente, e nem sempre os alunos comparecem, sendo que é para complementar aulas que perderam, aulas que não tiveram professores, para dar uma complementada. E eu acho injusto os alunos não terem interesse. Às vezes a pessoa vem disposta para trabalhar, para dar aula, para estar ajudando, e o aluno não vem. E assim, é ruim pro diretor. É ruim pra gente. Às vezes a gente planeja, ainda mais quando tem alguma coisa que a gente pensa em algo diferente, a gente tem que divulgar isso a semana inteira, né? Não, vai ter isso, vai ter aquilo, tem que ser avaliativo, né? Não, se não for igual aos projetos. O projeto todo mundo vem. Por quê? É uma construção que vocês fazem ao longo de meses ali, de semanas, junto com o professor, junto com os outros alunos, para vocês apresentarem para nós, para ser validado, para valer ponto, né? Que a gente fizesse um projeto, a não ser que seja alguma coisa muito diferente, muito divertida, né? Aí vem um certo número de alunos. A gente fala assim, olha, a quadra está aberta, você pode vir que a gente vai servir um lanche diferente e vocês vão poder ficar aqui à toa. Aparece uns aí sim, mas se a gente fala, não, vai ter aula normal, ninguém vem. Ninguém vem, porque é desinteressante para eles, eu vou perder meu sábado. Exatamente. Pra vir na escola, aí fica ruim, né? Eu tinha uma aluna, há muitos anos atrás, que quando tinha sábado letivo, alguma coisa assim, ela fazia questão de ir. Todos os dias. Às vezes só tinha ela na sala comigo. Aí eu falei assim, minha filha do céu, mas você veio, só você. Eu falei, professora, eu prefiro vir para ficar conversando com a senhora e ver as coisas do que eu ficar em casa para arrumar a casa. Porque se eu ficar em casa minha mãe vai mandar eu dar faxina e tudo, quero não. Ou seja, eu estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Né? Mais ou menos ela ia. Uma pergunta agora para vocês dois que já trabalharam numa escola meio cara, né, igual o M2, e que agora também estão trabalhando na escola pública, né? Você ainda cursa ainda trabalha no M2, né, Thiago? Qual que é a diferença de trabalhar em uma escola particular, vamos dizer assim, cara, né, que sobra quem tem dinheiro, e trabalhar na escola estadual? Vocês acham que disponibilizam as mesmas coisas para os alunos do outro? O que vocês acham que é melhor na escola particular e é ruim na escola estadual, no caso, escola pública, ou uma coisa que é boa na escola pública, mas não tem na escola particular, e que vocês acham que deveria ter? Manuel, pergunta interessantíssima, que até o microfone esquentou na mão da Gislete. Passei pra ele. Bom, é fácil e difícil ao mesmo tempo de trazer essa resposta para você. São dois mundos bem distintos. É uma realidade que tem que ser entendida e compreendida. Você tem uma classe alta e você tem outra classe menos favorecida. Então essa é a primeira realidade. Agora, uma coisa que eu gosto de destacar, eu gosto sempre de destacar o positivo. Olha só, as classes podem até ser financeiramente distintas. E nós temos nós da rede pública temos uma visão de que o pessoal da rede privada é melhor. Tá, de modo geral vamos dizer que sim. Mas olha só, eu e Gisleide fomos colegas de uma outra escola particular que eu ainda trabalho nela e estamos aqui. Então o professor, o profissional, ele é o mesmo. Ele está lá tanto quanto estar aqui. Então nós temos que achar aonde é que está
o problema, esse abismo entre os dois. A rede particular, ela tem um costume que eu vejo que a rede pública não tem. Inclusive até de conversas que eu tive com a própria Gisleide, de comportamentos, de condutas nossas mesmo aqui, algumas conversas nós tivemos poucas, mas tivemos no sentido de, caramba, a gente consegue fazer isso. Costume de conduta de prova. Tá? O pessoal lá da rede privada, eles vêm sendo treinados fazendo prova quase que semanalmente. Uhum. Quase semanalmente não. Semanalmente. Semanalmente eles fazem prova. Coisa que aqui nós já não fazemos. Por que não fazemos? Aí é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas nós temos condições de fazer? Sim, temos condições de fazer. Então, nesse caso, são pequenos ajustes que você vai vendo que a educação como um toda, em um lado, começa a favorecer mais uma determinada classe. Porque quando eles estão ali se preparando com mais tempo, nós não temos esse costume, esse hábito. Olha só, eu não estou falando de um impedimento, eu estou falando de um costume, de hábito. Coisas que eu acho que pedagogicamente a gente consegue melhorar. Então, para você entender essa realidade, não sei se eu respondi a sua pergunta, passo para a Gisleide aqui, mas finalizo. O professorado, ele é o mesmo. Uhum. Ele é o mesmo. Está aqui o exemplo. Tá? Agora, onde é que a gente encontra essa discrepância? Aí nós vamos ter, cumprimos ordens. A rede particular, ela trabalha com uma grade mais puxada do que a rede pública. Então, por exemplo, aqui, se não me engano, é uma aula de geografia. Eu vou falar da minha disciplina que eu tenho mais conduta. Na rede particular são 3 aulas de geografia por semana. Matemática são todos os dias. Então você tem uma carga horária maior. Aqui na rede pública nós temos uma carga horária menor. Mas eu sou do seguinte entendimento, que nós aqui da rede pública podemos, sim, seguir modelos que a rede privada faz. É uma questão de ajuste. De ajuste. De pensamento. De ajuste de pensamento. Obrigado. Questão de ajuste de pensamento. Porque as condições nós temos. Temos televisão, temos computador, temos microfone, temos a estrutura física exatamente igual. A pintura pode ser diferente. Tá? A cadeira pode ser mais nova. O fio pode ser mais novo, mas a estrutura é exatamente a mesma. Não sei se respondi a sua pergunta. Tá? Sim, existe a diferença, mas ela está mais numa questão, no meu entendimento, está mais numa questão de filosofia, que eu tento fazer minha parte. Porque a gente consegue. E eu acredito que aqui no Reparata, agora que eu cheguei como efetivo, estou aqui há quase 2 anos, e convidado para a coordenação, é a minha primeira experiência como coordenador, estou aprendendo tudo aqui agora, ver se a gente consegue ir plantando essa semente de fazer provas diárias, de fazer trabalhos com mais frequência, para que a gente crie um hábito, crie um costume e que o Reparata venha a ser uma referência pedagógica, porque os muros da escola já estão bonitos. Isso aqui, a própria Gisleide vai ajudar a construir esse detalhe. O que a gente tem que melhorar agora é a parte pedagógica. Aí eu passo a palavra para a Gisleide. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. É isso mesmo que o Thiago falou. Porque, assim, quando a gente entra numa escola particular, né, nós somos os mesmos professores. Eu dou aula aqui, dou aula na escola particular. Lá tem uma cobrança mais específica que, às vezes, a gente não consegue realizar no estado. Então, você tem que cumprir aquilo, eu tenho que cumprir aquilo. Eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que fazer desse jeito. O material didático vem específico. Eu tenho que cumprir aquele material didático, eu vou cumprir aquele material didático, sabe? Então, o menino tem sexto horário, ele fica para o sexto horário. Então, são realidades tanto dos alunos, que são diferentes, igual o Thiago falou, quanto a própria realidade do que acontece na escola, né? Às vezes o apoio da família, que às vezes na nossa realidade aqui a gente tem uma dificuldade, né? Não que a família não venha, muito pelo contrário. A gente chama a família está aqui, mas lá eles têm uma cobrança diferente, um olhar diferente em relação a essa cobrança, né? Então, no mais, eu acredito que seja isso mesmo. A gente precisa fazer ajuste nesses olhares, no que a gente entende, do que é educação, do que a gente quer para os nossos alunos, e que os alunos também tenham essa visão. Não adianta o professor querer, porque ele sozinho não faz nada. Não. Eu posso trazer todo um planejamento diferente que eu possa pegar dessa escola particular. A experiência que eu tenho lá e tentar trazer aqui para minha sala de aula na escola pública. Trazer o material, trazer especificações de
de coisas diferentes que eu vejo lá, né? E trazer para ser aplicado aqui. Mas se eu planejo isso tudo e acontece, por exemplo, de chegar na sala e a gente não ter o retorno, né? Eu chegar numa sala, um aluno tá virado de lado, tá virado de costa, né? Não prestar atenção naquilo que eu tô falando, por mais que eu tenha manejo de sala. Então isso tudo dificulta algumas questões, né? E que numa escola particular, às vezes, por ser particular e não responder ao Estado com N demandas que a gente tem uma, como que eu posso dizer, uma organização diferente, né, Tiago? Uma organização diferente, uma cobrança diferente, né, em relação aos alunos, ao estudo dos alunos, ao professor. Eu acho que a gente tem que mudar a visão de como que a escola pública ela é vista. E nós temos aqui, na nossa metropolitana, que a gente chama de metropolitana C, que é onde a gente está inserido, escolas públicas que são exemplo, melhores até do que escola particular, né? Não é porque é escola particular que ela é boa, tem isso ainda. Eu tenho escolas particulares que não são tão boas quanto outras, ou como as escolas públicas que a gente tem, seja aqui em Lagoa Santa ou qualquer outro lugar, né? Então, esse olhar precisa ser modificado. O que a gente precisa para a gente melhorar? Precisa de várias coisas, mas acredito que a mudança ela pode acontecer ao longo do tempo. Ela não vai ser desse ano para o ano que vem, né? São experimentos que a gente tem que fazer, união entre os pares, né? entre os professores, a gente conseguir discutir as ideias, discutir os projetos, né? O ano passado, se eu não me engano, eu fui avaliadora do projeto dos meninos no final do ano da Feira de Ciências, né? E assim, ciências eu fico toda boba, né? E chegar aqui, ver como que a escola se organizou e como a qualidade do trabalho dos meninos foi fantástica. Na hora que eu cheguei no terceiro ano e que eu vi que eles tinham feito um trabalho de química forense, eu fiquei enlouquecida, né? Ainda falei com eles, olha gente, eu já trabalhei em escolas particulares e na escola que eu trabalhei, quem são eles para fazer uma feira de ciências do nível que vocês apresentaram aqui? E foi assim, espetacular. Eu me emociono de lembrar, né? Me emocionei no dia que eu falei com eles, me emocionei no dia que eu estava aqui e me emociono de lembrar a qualidade do trabalho que os meninos fizeram, né? Então eu acho que depende do professor, depende do aluno, depende da gestão, depende da vontade, da mudança desses olhares e esse pensamento do futuro, aonde eu quero que o Reparata chegue, onde eu quero que a educação pública chegue. A gente tem como fazer isso, né? Mas não depende de um só. Então, né, falando, agora que você tocou no assunto de feira, que agora a próxima feira que a gente vai ter vai ser feira de ciências, e a gente que é aluno está muito sobrecarregado com muito trabalho, mas a gente está conseguindo cumprir tudo certinho agora na minha sala. Por exemplo, no primeiro A, a gente teve a nossa feira de matemática, da professora Mônica, a gente entregou certinho os trabalhos de história, que inclusive hoje a gente entregou tudo certo, prova de física, tudo certo. Então, Pode falar. eu acho que tá pesado, mas a gente está conseguindo entregar para vocês. Vocês estão, sim, se importando muito com a carga horária que cada aluno recebe. E eu tô adorando essa escola. A administração dela é uma administração muito boa. Nas outras escolas que eu estudei, eu não achei que os diretores, os coordenadores não eram tão íntimos dos alunos assim, não. Claro que tinha os nossos preferidos lá, mas a gente não era muito íntimo, não. Agora que eu já toquei no assunto de M2, de escolas particulares, eu, por exemplo, sempre estudei, eu tinha aulas fora, aulas já pagas fora da escola, mas eu sempre estudei em escola pública, e as escolas públicas, elas meio que levam uma fama ruim por conta de as pessoas, não vou mentir que tem muito aluno, por exemplo, que eu conheço que tem problema familiar, tem problemas em casa, que às vezes vai para a escola apenas para alimentar, né, para comer. Não falando isso tentando humilhar nenhum aluno, mas é uma coisa muito séria que está acontecendo. Eu, do Maranhão, eu sei bem como que é você chegar na escola não ter uma coisa que
você queria que tivesse lá, por exemplo, uma comida. É sempre a comida repetida, ou é uma coisa que já está com gosto mais estragado. E isso tudo mancha a imagem da escola. Claro que hoje em dia, com o avanço de tecnologia e tudo mais, a gente aprendeu a se organizar melhor, mas quando eu era menor, a gente não ligava muito para os alunos em si. Muitas brigas eu acho também muito importante que tenha psicólogo nas escolas, tá? Deveria ter sim, seria muito, 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 muito bom, principalmente aqui que eu vejo que tem muitos alunos com problemas em casa, mas que a gente percebe que não esqueci o que eu ia falar. A gente percebe que a relação que eles têm com os amigos aqui, que a escola molda o aluno e o aluno, ele é a escola, né? Uhum. E eu queria... Pode terminar essa pergunta. Tá, eu queria saber da sua opinião em si, se você continuaria dando aula em escola particular ou se você deixaria de vez a escola particular para continuar como professora de escola pública. Deixa eu pegar um gancho aqui. Bom, eu já imagino a sua resposta. eu acho que eu até sei a sua resposta, mas eu vou. O áudio está gravado, não tem problema não. Mas vamos começar para encerrar, senão essa conversa vai alongar. E eu disse a vocês, a ideia do podcast é exatamente essa: é a gente conversar, mostrar as questões todas positivas, mas eu estou curioso para saber a sua resposta. E a gente já começa já as considerações finais, tá? Para a gente poder ir para a próxima etapa. Tudo bem? Pode ser? Pode ser? Pode. Você complementa a resposta? É só em questão da diferença da escola pública para particular. Eu em si já estudei na escola particular e na pública. E eu não vejo muita diferença em si. O ensino é o mesmo. E em questão, eu cheguei há pouco tempo na escola. Em questão das outras escolas públicas que eu já estudei, aqui está sendo uma das melhores escolas em questão de acolhimento, em questão da infraestrutura, tipo assim, como eu posso dizer, aqui é tudo muito organizado, eu fui muito bem acolhida aqui, então, pra mim, não teve diferença da escola particular para a pública, foi até melhor, uma coisa boa pra mim, que eu vim de outra cidade, então pra mim foi uma experiência muito boa. Aqui eu vi que me ajudou bastante no meu desenvolvimento escolar, na outra escola eu estava com problemas, não estava conseguindo desenvolver, e aqui me ajudou como um ser humano mesmo. Eu estou se tornando uma pessoa melhor, estudo, em si. Né? Não, adorei ouvir isso, né? Fico muito feliz, muito grata, né? E depois eu vou falar tudo isso lá para as meninas, né? Que eu sei que não é uma função fácil, né? Da especialista, de quem está à frente, nem minha, nem dos professores, mas eu fico muito feliz em saber e agradeço muito, né? Em relação à sua pergunta, eu saí da escola particular para ficar na pública. Saí, não estou mais no M2, eu saí em 2022, se eu não me engano. E assim, foi uma ruptura, tinha algumas questões que eu precisava resolver, né? E eu só saí de lá depois de finalizar toda a minha feira de ciências com meus alunos, a gente agora estava programado. E eu precisei sair por outras questões, não foi só por causa da escola. E quando eu retornava para lá, para alguma questão, ficava até difícil, porque todos os alunos vinham correndo e perguntavam quando eu ia voltar, né? E até hoje eu tenho contato com os meninos de lá, com o pessoal de lá. Eu trabalhei na unidade de Vespasiano, não daqui de Lagoa Santa. E assim, se eu voltaria a trabalhar numa escola particular, depende da escola. Depende da escola, tá? Mas quem é professor e que ama a profissão, independente se é uma escola pública ou se é uma escola particular, a gente está ali para perceber a evolução do nosso aluno. Então, quando eu encontro um ex-aluno na rua e que ele fala, olha, professora, eu ainda lembro das suas aulas, eu lembro quando você falou isso, e eu não nem lembro o que eu falei, assim, mas a pessoa lembra exatamente o que eu disse, como eu disse e como aquilo pode ter influenciado na vida dessa pessoa. Então, se eu tenho alunos hoje que formaram em odonto, que formaram em biologia, que formaram em biomedicina, ou que formaram em qualquer outra coisa na escola, né, na faculdade, eu acredito que eu tenho um pouquinho de mim em cada vitória que eles têm, né? Então, a gente, quando professora, a gente quer ver a vitória do nosso aluno.
A gente quer que esse aluno progrida, a gente quer que esse aluno tenha sucesso lá fora, a gente quer que ele caminhe sozinho, né? E aí eu sinto que durante esses 23 anos enquanto professora, ao menos eu tenha mudado a vida de um, se eu fiz a diferença na vida de um, eu fico feliz, né? É a nossa missão enquanto professora. Você falou de psicólogos da escola. Isso. Infelizmente, na nossa cidade, em Lagoa Santa, a gente não tem o programa de psicólogos na escola. Ele existe no estado, né? Esse psicólogo, ele vem junto com um assistente social, eles trabalham em dupla, é um programa que tem no estado, a gente chama de NAI, e o NAI, ele está presente em alguns lugares da região metropolitana, não são todas as escolas que são atendidas. Então, aquela cidade, ela tem alguns requisitos que ela tem que ter para que haja a presença desse psicólogo na escola, mas ele não faria atendimento clínico na escola. Ele viria para orientar em algumas questões, para ajudar em algumas questões, mas ele não vai sentar com você e escutar os seus problemas e clinicar, né? Ele pode ter um desabafo, algum acolhimento, ajudar em projetos dentro da escola, né? Mas infelizmente em Lagoa Santa a gente não tem um dos pré-requisitos. Primeiro é o número de escolas públicas na cidade. E como aqui a gente tem 5, a gente não tem esse programa aqui, né? Ele é quando a cidade tem de 6 a mais escolas públicas. Então, eu tenho em Vespasiano, eu tenho em Santa Luzia, né? Mas nada impede, se a gente tiver algumas questões muito importantes, de tentar esse acolhimento da secretaria ou, se não, tentar com parceiros mesmo, né? Eu acho que a escola pode caminhar muito com parceria, né, com a prefeitura, com psicólogos, com o posto de saúde, várias outras frentes que a gente pode buscar, né, a presença desses profissionais aqui na escola. Peraí, pra gente terminar, presta o celular que acabar aqui, acabou, eu tô sem memória. Mas pode continuar gravando, tá? Ok, Tô sem memória. Então, eu acho que o que eu falei aqui pegou, talvez possa, para algumas pessoas, ter pegado meio ruim, mas essa questão que eu falei sobre alunos com problemas em casa que vêm na escola para suprir essas necessidades, realmente é uma coisa muito séria. Eu também achei muito ruim essa questão de não poder ter psicólogo na escola, né? Eu acho que o prefeito deveria levar isso em consideração, ou sei lá, alguém fazer uma greve no país seria muito legal, porque realmente a gente precisa muito, né? Ajuda os alunos a estudarem melhor. Às vezes o aluno não tem um dia bom, não tá em um dia bom, acabou que sofreu bullying em sala e precisa desabafar. O professor está ocupado, o diretor está ocupado, o coordenador está ocupado. Vocês não podem parar o que vocês estão fazendo, senão atrapalha. Você que é diretora, por exemplo, não pode parar o que você está fazendo, senão você acaba que atrapalha os funcionários e a escola inteira também. Então você tem que estar ali no... Mas quando precisa a gente para. Sim. A gente ouve, né? Tá ali Deixa eu só te interromper, mas para trazer uma luz, uma preocupação que você demonstrou aqui, tem demonstrado pelo comentário que você fez. Cara, não tem nada de errado. São realidades que existem, tá? Então a gente não fez ofensa nem a ninguém. São realidades que pessoas de escola pública vivenciam. Muitas das vezes, algumas pessoas têm condições financeiras apertadas em casa. Gente, isso é uma realidade, isso não é a gente não tem que camuflar nada. Eu, como professor de geografia, converso isso tranquilamente. O rico e o pobre, eles existem. O capitalismo sobrevive assim. Mas aqui a gente não vai dar aula de geografia, tá? Então, o seu comentário não foi ofensivo de forma alguma. É uma realidade. Tem muitas pessoas que só tem uma alimentação por dia. E essa alimentação é feita na escola. E está aí uma vantagem da escola pública, porque a escola particular ela não te dá esse benefício. Então, se a gente for discutir essa questão do melhor e do pior, a gente vai achar pontos positivos e negativos em ambas. Tá? Mas pode ficar tranquilo, o seu comentário não foi de forma alguma depreciativo, é apenas constatando o fato de uma realidade que existe, que dentro da escola pública também nós temos pessoas com condições financeiras mais afortunadas e as pessoas simplesmente preferem estudar na escola pública porque é uma escola boa. O ensino é bom. Porque o ensino é bom e nós vamos fazendo reparata, né, diretora? Nós vamos fazendo reparata. A gente já começou esse processo, eu estou vivendo esse processo aqui, estou ouvindo por parte de vocês, estou sentindo a empolgação. Claro, quero que daqui 20 anos a Lagoa Santa queira estudar no reparata com o nosso podcast. Com certeza.
É o que eu espero também. Né? Uma das coisas que eu coloquei como meta, né? Tentar fazer com que o Reparata ele tenha outro olhar lá fora. Né? Que as pessoas vejam a escola com outro olhar. Vamos encerrar. Encerrando, para dar uma descontraída, assim, a gente queria saber um pouco da senhora. Fora da escola, alguma coisa que você faça diferente? Quem que é você, a Gisleide? Quem que é a Gisleide? Vamos ser mais direto. Quem que é a Gisleide? Eu falei algumas coisas soltas aqui, mas foi muito, muito, muito bom pro nosso primeiro podcast. E para encerrar, a gente quer saber quem que é você? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Nem eu sei direito quem sou eu. Não me passa o microfone. Essa não me passa o microfone. Gisleide é uma pessoa sonhadora que tem uma filha linda, que eu sou apaixonada por ela, a Helena. É a razão do meu viver, é a razão da minha vida. Né? Tenho um esposo, tenho 2 cachorros e eu sonho com várias coisas. Né? Pretendo ainda conseguir realizar várias metas que eu ainda tenho em minha vida, né? Como professora ou não, como diretora ou não, né? E eu sou uma pessoa que por muito tempo eu fiquei parada, né, lecionando, achando que eu já não teria outras funções, que minha função na vida era ser professora. E de repente eu rompo esse ciclo e vejo que há um mundo de oportunidades e que eu ainda, né, mesmo não sendo tão jovem, tenho a possibilidade de desbravar algumas coisas que eu nunca havia desbravado. Então, sair da escola, ir para outro ambiente, uma escola onde eu estudei, que foi o Cecília, onde eu escolhi trabalhar e de repente sair de lá para ir para um projeto e de repente estar aqui como diretora, são desafios que até pouco tempo atrás eu não sabia que eu teria coragem ou possibilidade de enfrentá-los, né? Então, acho que eu sou um pouquinho corajosa, meio doida assim, mas eu acho que eu sou um pouquinho corajosa, né? Eu gosto de ficar em casa, sou muito caseira, adoro assistir filme, né? E quando eu não estou trabalhando, eu tenho a possibilidade de maratona algumas séries. Gosto de sentar do lado da minha filha e ver as séries que ela está vendo, né? Algumas eu não gosto, mas eu assisto mesmo assim para estar do lado dela e conviver com ela, né? Então, eu amo minha família, eu gosto de estar aqui nessa escola, gosto de conviver com as pessoas. É isso. Ainda tem muita coisa para aprender ainda. Todos nós. Gisleide no podcast do Voz do Reparato. Agora a gente está encerrando o nosso podcast, já fazendo meio que dando um spoilerzinho e convidando o nosso vice-diretor Tiago para estar participando com a gente. Já no próximo episódio, já é um spoiler bem dado. Né? A Gisleide falou uma coisa bem interessante, que já que a gente está encerrando, eu vou falar também que professores são seres vivos, são de carne e osso, têm família, têm sonhos, sentem dor, raiva, frio, calor, fome, sede. Então a gente devia sim valorizar mais, o país devia valorizar mais a profissão que vocês têm, que vocês exercem. E eu acho, a gente fez um trabalho muito legal sobre feminicídio com a Dona Norma, e uma aluna, a Kisla, falou que entrou em um assunto, você também estava na hora que você que escolheu os últimos grupos da apresentação, sobre um assunto que é uma lei que meio que decreta que advogados devem ser chamados de doutores, mas eu acho que professores também deveriam ser chamados de doutores. Essa profissão devia sim ser levada a sério. E é levada a sério, só que eu acho que devia mais. Devia sim ser levado professores que formam médicos, advogados, jogadores de futebol. Também, claro, né? E uma coisa bem importante que eu vou falar aqui agora como aluno, né? Eu aprecio muito o trabalho de vocês. Algumas pessoas na sala cada um tem sua visão sobre você, sobre Tiago, sobre o Tiago vice-diretor, sobre a Dani, sobre a Kelly, sobre cada pessoa que trabalha e faz essa escola funcionar, mas todos vocês são perfeitos e
perfeitos no trabalho que exercem. Eu não reclamo de nada do Reparata. Acho que essas lendas urbanas, essa imagem ruim tem sim que ser quebrada. Isso ficou no passado. O Reparata não é mais o mesmo. O Reparata mudou. Eu mesmo, antes de vir pra cá, todo mundo, inclusive meus amigos, falaram: não vai pro Reparata. E eu já trouxe 2 amigos pra cá. Vocês vão vir também. Estão aqui até hoje. E a escola mudou, tá? Pra você que tá ouvindo esse podcast, a escola mudou, a escola não é mais a mesma e a gente tá aqui pra acolher. Inclusive, a gente também tá aceitando opinião de jornal, tá? Dos alunos que quiserem tiver alguma ideia, quiser ter alguma coisa pra falar pra gente, a gente vai pensar no caso, a gente vai pensar não, gente. Nós estamos pensando no seu caso, a gente vai publicar e é isso. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Fiquei muito feliz em poder participar, fiquei lisonjeada de ser a primeira a participar aí do Voz do Reparata, né? E convido a todo mundo que está aí, vem pro Reparata. Nós somos a nova cara dessa escola. Uma boa. Hashtag vem pro Reparata. Exatamente, hashtag vem pro Reparata. Então vamos lá. Obrigada, viu?